bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da D-Cidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E aí, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês na forma do episódio número 20. Este que vos fala é o Willy Rocha e hoje nós temos a continuação do nosso último episódio. Espero que vocês tenham gostado do último e se gostaram, vão gostar mais ainda desse. E aí, lindezas, como que vocês estão? Luiz aqui. Gente, hoje esse papo tá incrível. Vamos deixa para as nossas convidadas, porque temos mais de uma hoje e eu queria muito que elas se apresentassem. Oi, pessoal, sou a Daniele, prazer estar aqui com vocês hoje no meu primeiro podcast. Sou Camila, eu sigo no Ministério Voz, tenho 19 anos e é uma alegria muito grande estar aqui e conversar sobre esse tema tão importante. É isso aí, pessoal. Dito isso, nós vamos continuar o nosso episódio e continuando o gancho do último, né? Nós falamos sobre pureza, mais especificamente pureza sexual. E com o nosso convidado, o Júnior, da última vez, nós falamos de uma forma mais voltada para os rapazes, né? E vocês podem deduzir que hoje falaremos um pouco mais para as meninas. Então, meninas, aproveitem esse episódio que ele foi pensado especialmente para vocês e com convidadas que nós acreditamos que vão esclarecer bastante as coisas sobre esse assunto. Eu queria já deixar a primeira pergunta sobre o tema de pureza. Nós sabemos que pureza envolve muita coisa, né? E talvez seja até difícil de destrinchar tudo, mas o tempo dirá que o episódio mostrará em quais áreas nós vamos abordar mais, né? O Espírito Santo é que vai nos guiando, afinal de contas. Mas eu queria perguntar, uma definição de pureza. O que define exatamente pureza? Quais os parâmetros que definem realmente um coração puro? Primeiro, antes da gente falar sobre a pureza, a definição da pureza, eu queria parabenizar vocês por estarem trabalhando esse tema tão importante, tão relevante e principalmente nos dias de hoje. E dizer que Deus se importa com a pureza, porque Deus é santo. Então, Ele deixou para a gente muitos ensinamentos na palavra sobre o que é a pureza. E especificamente para vocês jovens, pesquisando, lendo esses dias, revi a passagem de 1 Timóteo 4,12, que diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo estava falando aqui para um jovem. E essa orientação, essa exortação, naquela época, ela também vale hoje. E ela nos diz o quê? Que é possível você jovem, você mulher jovem, ser um exemplo também na pureza. E eu ouvi essa palavra, estava relembrando esses dias de como em tantas situações eu ouvi essa palavra em retiros, eventos para jovens quando eu era solteira, quantas orientações eu ouvi sobre esse tema e como valeu a pena ter colocado essas palavras também no meu coração. E eu lembrei esses dias de um evento que eu participei no Colégio Querigma. E naquele dia estava sendo falado sobre pureza sexual. E lá os jovens foram convidados a fazerem um pacto de pureza. E não só eles foram convidados, mas a gente tinha que dar um passo à frente. E a gente recebia algo simbólico, né, que era uma pulseira que a gente ia colocar no nosso braço. E aquilo, diante de Deus, a gente fez uma oração e firmamos um compromisso de honrar a Deus na área da nossa sexualidade e de se conservar puro sexualmente até o casamento. Eu nunca esqueci desse dia. E hoje eu posso lembrar com alegria, porque quando casamos, né, eu e o Kias, a gente louvou muito a Deus pelo Senhor ter nos guardado um para o outro em pureza sexual. Então, da mesma forma, eu quero dizer para você que está nos ouvindo, essa palavra é para você. Você pode ser esse exemplo, você pode permanecer em pureza. A gente vai ver hoje aqui que, claro, não está relacionado somente à área da sexualidade, mas você pode se permanecer pura, porque
o Senhor te capacita para isso. Basta que você busque isso nele. E com o poder do Espírito Santo isso é possível. É possível ser puro, é possível ser um exemplo. E aí, pensando na pergunta, né, o que de fato é pureza? E aí eu me lembrei de 2 elementos que a gente tem, né, que são imprescindíveis para a gente viver. Tantas coisas são imprescindíveis para a gente estar vivo, mas 2 deles que a gente pode pensar e que eu acho que vai clarificar um pouco mais dentro desse conceito de pureza. É a gente lembrar da água que a gente bebe, precisa beber todos os dias, né? E quando a gente pensa na água pura, o que vem à mente de vocês? O que é uma água pura? Cristalina. Uma água transparente, né? Que a gente consegue ver do outro lado. Tá do outro lado. É uma água que não tem sujeiras, né? Você olha para ela e passa realmente essa imagem de pureza, que não vai ter nada que venha ali contaminar caso você venha beber. E você, Hugo? O que é que você pensa quando você olha para um copo d'água? E é isso mesmo, né? É tudo que vocês falaram. A gente precisa, para ter uma água pura, ela precisa ser limpa, ou seja, ela não precisa ter cor nenhuma, ela tem que ser incolor, insípida, sem sabor, e inodora, sem cheiro. Então, isso é uma água pura, é uma água sem impurezas, sem mistura nenhuma. E outro elemento que a gente percebe que é importante para a gente, embora a gente muitas vezes não valorize tanto, mas acho que agora, nesses últimos 2 anos, a gente viu que é a importância do ar. Quantas pessoas tiveram dificuldade de respirar? Isso é algo tão automático que às vezes a gente não para pensar que é algo tão precioso, imprescindível, que o Senhor nos deu, a possibilidade de encher os nossos pulmões e respirar. Mas não é qualquer ar. Para a gente também ter um corpo saudável é necessário um ar puro, livre de poluições. Então, ar puro é aquele que não tem poluições. E se você tem um ar puro, olha só quantos benefícios ele traz para o nosso corpo. Ele ajuda na nossa respiração, ele alivia o estresse, ele fortalece o nosso sistema imunológico, ele ajuda na nossa circulação do sangue e tantos outros. Então, a gente pode pegar esses 2 exemplos, pensando na pureza, né, entender que eu preciso deles para ter um corpo saudável. E a Bíblia também vai falar da pureza como algo que é imprescindível para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus, né? E então essa pureza é a qualidade do que é puro, do que é límpido, do que é sem mistura, do que não tem impurezas. E a Bíblia vai dizer o quê? Que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, lá em Mateus 5:8. Então, olha só que privilégio. Então, se a Bíblia diz que felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus, então eu preciso ter uma vida de pureza se eu quero ver o Senhor. Então, isso é pureza, é desfrutar, né, dessa vida sem mistura, sem impurezas, e desfrutar desse coração limpo, como a Bíblia nos diz. Eu acho lindo demais. Em algum momento a irmã falou sobre não ser só sobre a área sexual, né, a pureza, esse ser cristalino, esse ser limpo, ser sem sujeira mesmo, como trouxe a comparação da água. Ele não é sobre só um ponto, né? Eu gosto muito do texto de Jó 31, ele diz: eu fiz um concerto com os meus olhos. E o concerto que ele faz com os olhos dele é para se guardar de olhar para o que vai causar impureza no coração dele, né? Afinal de contas, é do nosso coração que provém todas essas coisas ruins, todas essas que nos causa queda, que nos causa o pecado. Puxando sobre não ser só na área sexual, né? Eu queria, antes de perguntar, na verdade, a gente sempre diz, né, Jesus, nosso Cristo, é o nosso exemplo máximo de santidade, de pureza, e é óbvio que isso é imbatível. Mas tem alguma referência, alguma moça na Bíblia, alguém que realmente se parecia tanto com Cristo, que a gente possa citar
como talvez uma forma de aproximar para as moças que estão nos ouvindo, para as jovens que estão nos ouvindo? Ele bem lembrado, né? Como você falou, Cristo é o nosso padrão. A gente precisa olhar para o que o Senhor fez, como Ele viveu, e lembrar mesmo como mulheres, né? Porque realmente a gente pode se inspirar em pessoas, mas Ele é o nosso padrão perfeito. Tudo que Ele deixou, né? De escrito para a gente, né? De experiência de vida dele com Deus, foi e é um exemplo para nós. E eu digo que, além de Cristo, né, como consequência, o que está escrito na palavra, tudo, como a Bíblia diz, né, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra, para toda situação, para toda circunstância da vida, né, a gente possa olhar para o exemplo de Cristo, porque a gente pensa assim, mas como eu vou ser perfeito? Realmente eu tenho que olhar para o homem perfeito, que é Cristo, e dizer, Senhor, me ajude para que eu também tenha as marcas de Cristo na minha vida. Né? Então, eu preciso olhar para o Senhor e preciso estar vivendo a palavra. Para isso eu preciso saber o que tem lá escrito, para que eu não erre por não conhecer o que a palavra me diz. E aí tantas referências a gente poderia lembrar, né? Mas acho que o exemplo de Maria também, que se guardou, que a gente tem estudado, né, aqui na igreja mais recentemente, ela é um exemplo de alguém que em tudo ela pôde lembrar, obedecer ao Senhor, né? E ela mesma disse, né, cumpra-se em mim a tua vontade. Então ela viveu para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Acho que a gente pode lembrar agora dela e tantas outras referências, né, de mulheres cristãs na igreja mesmo, que a gente pode se inspirar, mas como eu gosto de dizer, padrão, como você citou também, acho que padrão e modelo perfeito, o Senhor, e como consequência aquilo que ele deixou escrito na palavra. Não é à toa, então, que Maria achou graça aos olhos de Deus, né? Sim. Viu uma vida irrepreensível em tudo que podia e tudo que com todo o seu esforço, né? Eu acho que resume bem realmente isso. E sobre realmente não ser só na área sexual propriamente dita, para a gente poder começar a destrinchar um pouco mais de outros tópicos, né? O que mais que a gente pode citar fora a área sexual propriamente dita, para a gente começar a esclarecer? O que a gente precisa colocar em pauta e observar no nosso coração, no caso, as meninas precisam observar para guardar esse coração puro por inteiro, né? Tem um texto da palavra que diz assim, lá no Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, quando eu penso em mãos limpas, eu penso nas ações. Quando eu penso no coração puro, eu penso nos meus pensamentos, nos meus desejos, penso nas minhas emoções, na minha vontade. Então, ser puro vai envolver todo o meu ser. Então, não diz respeito somente à área da sexualidade, mas a gente pode entender também que a gente está comunicando sempre alguma coisa do nosso coração, né? Desse coração que pensa, que sente, que tem vontades, né? E por isso que a gente está aqui sempre lembrando que é do coração, é começando no coração que essa pureza deve se manifestar. Então, a gente vai comunicar essas questões do coração, principalmente através de 3 mensagens. Aquilo que nós falamos, né? E a gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Então, olha só, mais uma vez, até o que a gente fala diz respeito ao que está lá no mais íntimo do nosso coração. O que nós fazemos, né? Como eu disse, as nossas ações, e também o que vestimos. Então, tem gente que pensa assim, não, Deus se importa só com o coração, não com as minhas vestes. É um pensamento equivocado. Deus se importa sim com as minhas vestes, porque Ele se importa com o meu todo, né? Com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou.
Então, isso é pensar de forma ampla, não só a pureza no sentido da sexualidade. Então, se eu comunico através do que eu falo, através do que eu faço, através do que eu visto, eu preciso estar atenta sobre esses aspectos, né? E aí, quando a gente pensa sobre o falar, né? Tem outra passagem, vou citar aqui hoje muitos textos da palavra, viu? Porque eu sei que vocês estão aí bem A intenção é desejosos, né, de crescer na palavra. E aí, então, eu lembrei de Efésios 5:4, né, que a Bíblia diz assim: não haja obscenidade nas nossas palavras, né, nenhum gesto obsceno, nenhuma imagem, né, nem conversas tolas, né, que são conversas tolas, nenhum discurso maldoso, nenhum discurso pecaminoso. Às vezes não está relacionado à sexualidade, mas é um discurso, é uma fala pecaminosa. Não é prudente que saia aquele tipo de conversa da minha boca, né? Nem gracejos imorais, aqui já tratando a minha fala em relação à questão da sexualidade, que são gracejos imorais, piadas, né? Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, novamente falando o versículo: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, Deus está falando aqui que Ele se importa com o que eu falo. E o que eu falo pode demonstrar pureza ou não, né? Se eu entendo que a pureza, ela também me aproxima de Deus, porque Deus é santo, e Ele diz: sede santos como eu sou santo. Então, a maneira que eu vou falar, ela também precisa ser manifestar em ações de pureza, em ações de santidade, né? E também o que fazemos, né? Lá em Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, o fato de hoje, por exemplo, acho que vocês são muito tentados na questão dos estímulos da tecnologia, né? As redes sociais estão aí, não tem como a gente dizer não acesse. Está na palma da nossa mão e tudo muito livre, muito rápido, né? E vocês são essa geração que estão tendo esse contato que na minha época eu não tive. Eu lembro que quando eu fazia, acho que primeiro ano, começaram a ensinar os cursos de informática, como usar o computador, né? Mas hoje isso é tão simples, né? É tão já automático. E aí, pensando nessa realidade, né, de aquilo que a gente faz e pensando na questão dos acessos à internet, né, a Bíblia diz: não ponha nada que seja mal diante dos seus olhos. E aí a gente pensa assim: será que as mulheres são tentadas nessa área, hein, Camila? Será que elas também estão suscetíveis a colocar algo mal diante dos olhos delas? Eu acredito que sim. Sim. Né? Eu creio assim que geralmente as pessoas pensam que os homens eles são mais tentados e a mulher acaba assim ficando nesse lado mais da pureza, só que a gente sabe que a mulher tem que se cuidar também em relação a essa área. E vocês perguntaram qual o princípio, assim, o que significa a palavra pureza, o que vem muito ao meu coração é o amor ao Senhor. Eu acredito que esse é o princípio da pureza. Porque quando você ama ao Senhor, você vai querer fazer tudo para agradá-lo. E uma pergunta assim, que poderia ser feita é: por que você vai querer cobrir o seu corpo de maneira mais adequada? Por que você vai evitar palavras, sendo que não tem ninguém para te impedir, né? Por que você vai fazer isso se você não precisa agradar ninguém? Então, mesmo dentro da casa do Senhor, há muitas jovens moças que não têm aflorado no seu coração esse amor a Deus. E eu acredito que está muito interligado a essa questão da pureza. A mesma coisa quando você quer agradar alguém, né? Se você ama aquela pessoa, você vai querer agradá-la, você não vai de maneira alguma querer entristecê-la. Então, quando tem esse amor no coração, né, a Deus, as suas vestes, os seus pensamentos, as suas palavras, todas elas vão contribuir para que venha atos de pureza.
E voltando à sua pergunta, irmã Dani, se as mulheres são tentadas, elas são sim, né? Porque o homem foi criado, a mulher também foi criada pelo Senhor, mas os dois estão vivendo nesse mundo de pecado, né? Suscetíveis a isso. E eu creio que, até de uma certa forma, não é muito falado sobre como as mulheres devem se manter puras. E é muito bom esse podcast para a gente estar falando isso, porque não comentar talvez façam com que as mulheres achem que está tudo bem a maneira que elas se vestem, a maneira que elas se portam. E as mulheres são tentadas sim, né? Muitas vezes a gente nem percebe ou acaba deixando de lado porque não é um tópico muito comentado, mas eu creio assim que a gente vai falar sobre coisas muito boas aqui nesse podcast. Vocês tocaram um ponto que geralmente não se fala muito, foi muito vocês falarem disso, porque pouco se é comentado sobre a questão da pornografia. Geralmente quando se fala pornografia, na cabeça, acredito que na maioria das pessoas, venha homens, né, adolescentes, jovens, mas sempre pro lado masculino. E as mulheres geralmente não, elas não. Mas, se não me engano, eu vi uma pesquisa recente que tem crescido bastante o número de acessos a sites pornográficos, principalmente quanto às mulheres. Né? E a pergunta que fica né, como evitar, né? O que fazer em relação a isso? Como a gente deve lidar com esse tipo de pensamento, né? Em especial visando as mulheres, as meninas, como fazer, o que fazer em relação à pornografia que tem crescido tanto no âmbito feminino? Então, dentro disso que a gente está falando, né, já tem uma orientação aí, né? Tenha cuidado, porque a gente acha que a gente é capaz de controlar, né, situações que a gente diz, não, eu sou forte. Não, nessa área não vai acontecer comigo. Aconteceu só com a minha amiga da faculdade, a minha amiga do colégio, não vai acontecer comigo. Não, eu já sei tudo o que a Bíblia diz, né? Então eu vou cumprir direitinho. E não é assim. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A minha força, ela não está em mim mesma. A minha força está em, como a gente tem falado, em eu entender o porquê eu preciso da pureza. Por que eu preciso viver em pureza? Né? E como a gente tem dito. Primeiramente porque tudo que há em mim deve honrar a Deus. E eu quero honrar a Deus com toda a minha vida. Então, se eu honro a Deus, eu amo a Ele e eu vou procurar fazer o que agrada a Ele. Então, nós acabamos de dizer, aquilo que eu faço, tudo que eu faço, inclusive a partir do que eu coloco diante dos meus olhos, nas redes sociais, o que eu estou pesquisando, que sites eu estou vendo, o que eu estou lendo, que filmes, que séries eu estou assistindo. A gente sabe que aquilo que mais a gente alimenta é o que vai ganhar força lá no nosso coração. Começa ali. Entra pela janela, né? Como a gente escuta, os olhos são a janela da alma. Então, entra aqui, pelo que a gente começa a ver. E, como você falou, Felipe, parece que algumas mulheres acham, não, só os homens que são tentados naquilo que eles veem. Não, as mulheres são menos nesse sentido, mas elas também precisam ter cuidado, porque aquilo que começa a entrar pelos olhos, aquilo que elas começam a ver, elas vão se envolvendo emocionalmente. Né? Então, se você está acessando pornografia, ou lendo sobre isso, ou vendo filmes, ou até mesmo postagens, né, de outras pessoas acompanhando. Você diz assim, mas eu não estou envolvida com ninguém, né? Eu não estou praticando nada fisicamente que não é lícito, mas você está no pensamento, né? No que você está vendo, no que você está deixando entrar, no que você está se alimentando, você está contaminando o seu coração e trazendo impurezas para você. Então, isso fala do que a gente faz, né? Então, isso são ações que podem te levar para um caminho muito perigoso, né? Porque você pode, no início, estar só sendo tentada,
Aí você diz, não, só uma vezinha. Não, eu consegui, da outra vez foi bem rápido acessar isso aqui e não teve problema nenhum. Aí você vai alimentando aquilo, você vai vendo novamente e o pecado vai se estabelecendo e você daqui a pouco não tem como mais dizer não. E você está preso, né, escravizado naquilo que você está colocando diante dos seus olhos. Eu acho que às vezes é muito fácil, tanto de forma geral, né? A gente sei que a gente está falando sobre as meninas, mas geralmente a gente tem a tendência a tolerar as coisas. Né? Você falou, a irmã falou sobre os exemplos das séries, dos filmes, né? E, por exemplo, a gente sabe que muito do humor, muito do que se mostra, falo em termos de humor, mas também em termos de sexualidade que se mostra nos filmes, em filmes ilícitos mesmo, assim, de certa forma, né? Muito daquilo dali nem é lícito se falar. A palavra diz que aquilo que eles falam nem se menciona entre vós, né? Aquilo que eles fazem nem se menciona entre vós. E às vezes a gente tolera muito isso. Eu vejo, quase sintetizando aqui o meu comentário, na verdade, mas por a gente tolerar algumas coisas que parecem pequenas, isso vai ganhando espaço, como a irmã falou, você vai se envolvendo com aquilo emocionalmente, vai se envolvendo com aquilo, a fazer ser uma coisa que faz parte de você, e daqui a pouco o pecado ele está estabelecido no coração e vai aumentando aquele nível de pecado, né, digamos assim. E eu gostaria até de ressaltar, como mulher, falando que eu vejo, apesar de que antigamente os homens eram bem mais tentados nessa área sexual, eu vejo que uma das formas das mulheres começarem a serem alcançadas, né, por esse pecado é por meio dos filmes, das séries e do Instagram, por exemplo. Porque tem muitas meninas que gostam de assistir dorama, que é um nome para série asiática, que são muito românticos, são muito envolventes, só que eles sutilmente colocam cenas de sexo, né? Eles estão se relacionando antes do casamento, e você começa a romantizar aquilo, e fica quase que impossível você distinguir do que é bonito, bonito do pecado. Começa a romantizar, e aquilo vai internalizando, você acha que é bonito as mulheres se vestirem de tal forma, mulheres empoderadas, mulheres que usam roupas curtas, decotadas, que se relacionam com o namorado sexualmente. Então, tem adentrado esse pecado na vida das mulheres de uma maneira muito sutil, pelo Instagram, as influências que falam palavras obscenas, a forma que elas se portam, e a gente sabe que o que a gente vê, o que a gente assiste, influencia muito a nossa vida. Então, eu entendo que as mulheres têm sido muito atacadas nesse âmbito. E eu só vejo isso de uma maneira de, realmente, como a irmã Dani falou, de cessar, para que os nossos olhos não venham a ter acesso a esse conteúdo. Eu sei que é muito difícil hoje em dia você encontrar filmes que prestem, dizendo assim, filmes que não venham a ter imoralidade sexual, ou filmes bons cinematograficamente, mas eu creio que é o amor ao Senhor, para você escolher. Eu prefiro o meu prazer, eu prefiro a minha diversão de estar vendo coisas românticas, de ficar suspirando por algo que eu possa vir a ter, ou eu prefiro amar ao Senhor. É um princípio assim, a ser pensado. Isso é interessante, né? Foi comentado no podcast passado, realmente sobre isso, né? De que uma das formas que a gente pode realmente se prevenir quanto a isso é se perguntar, será que eu amo mesmo a Deus? Né? E você, caro ouvinte, entenda uma coisa, Jesus ensinava os seus discípulos com perguntas, e aí vai uma para você, será que você realmente ama a Deus? Eu lembro muito da parábola do construtor, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, né? E que constrói a sua casa sobre a areia, ele se assemelha com quem ouve e não pratica. Eu acho que o que a irmã vinha falando desde o início, né, eu sei o que a palavra diz sobre isso, eu sei o que Deus pensa sobre isso, mas existe uma distância muito grande entre saber e viver, né? Entre saber e se importar com aquilo que você ouviu e realmente colocar em prática, né? Juntando com o que a Camila falou também, com o Luiz falou, todos nós falamos, afinal de contas, né? Que a raiz de tudo é nós amarmos ao Senhor. Amarmos ao Senhor de fato, de coração mesmo, e se nós amamos ao Senhor, muitas das outras coisas nós conseguimos evitar. Eu acho que foi Agostinho que disse que ame ao Senhor e faça o que você quiser. Porque se primeiramente, em primeiro plano, você ama ao Senhor, tudo que você quer fazer, na verdade, vai estar passando pelo crivo do amor ao Senhor, né? Então, tá seguro. E é aquela coisa, né? A Bíblia também diz que se o teu olho te faz pecar, corta-o. Então, a gente precisa reconhecer quando Deus está dando sinais de alerta.
Quando o sinal tá amarelo, tá piscando, tá vermelho, opa, se você sabe que você está colocando coisas diante dos seus olhos e aquilo ali está trazendo impurezas para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de falar, para a sua maneira de se comportar, né? Então, é melhor que você tire, corte, né? Às vezes tem decisões que precisam ser radicais na nossa vida. E a gente está falando aqui não como alguém que não passa ou não passou como jovem, né? Eu passei por questões que vocês hoje passam, de lutas interiores, de tentações, são as mesmas questões, elas se repetem. E a Bíblia está aqui e em todo tempo ela é válida, né? Essas orientações permaneciam naquele tempo sendo verdade para mim, permanecem hoje. Então, se eu estou percebendo que eu estou envolvida e não consigo sair daquele hábito que não está sendo saudável espiritualmente para mim, é melhor que eu tome a decisão de vou deixar de acessar esse Instagram, vou deixar de seguir essa pessoa que eu estou seguindo nas redes sociais, lá no Instagram, mas que tudo que ela diz, tudo que ela fala está totalmente contrário ao que eu creio, né? Vou deixar de ler sobre esse assunto, vou deixar de ver essa série. Então, são decisões radicais. E a gente pode, assim, não só deixar, né? Mas deixar e substituir por outras que são saudáveis, né? Porque se eu reconheço que isso aqui não está sendo bom, então eu preciso substituir por coisas boas, coisas que são agradáveis, né? E tem outra coisa que eu lembro muito, que eu participei de um curso de aconselhamento, lá foi falado, olha, a Bíblia diz sobre o filtro dos pensamentos, né? A gente está falando que tudo começa aqui nos nossos pensamentos, né? Que envolve o nosso coração. Então, qual o filtro dos pensamentos na palavra? Filipenses 4:8, para você nunca mais esquecer, né? Então, como é que está? Vocês vão ler, né? E vão refletir aí como estão seus pensamentos. Passa por esse crivo de tudo que está aí escrito, né? É verdadeiro, é justo, é puro, é de boa fama, há algum louvor, há alguma virtude nisso que você está vendo, nisso que você está pensando, né? A Bíblia diz que se houver todas essas características que estão aí em Filipenses 4:8, então pense nelas, né? Se não, então eu preciso deixar, né? E substituir por esses outros pensamentos que são agradáveis a Deus. Então a gente está falando aqui que a pureza, né, envolve aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, e eu disse também aquilo que a gente veste. E aí as meninas que estão ouvindo, né, vão com certeza, às vezes esperam assim, ela vai dizer o que é para vestir, o que não é para vestir, né? Eu lembro que na minha época de jovem, eu era da Igreja Batista e tinha amigas de outras igrejas que tinham outros costumes, e algumas coisas eu ficava dizendo assim, poxa, ela tinha um determinado comportamento porque ela estava na frente dos pais e outro totalmente diferente porque não estava, né? Ela mudava totalmente a forma dela de vestir porque, não, meu pai agora não está aqui, então eu posso mudar essa roupa. E aí eu ficava, aquilo ficava me chamando a atenção, né? Porque eu dizia, poxa, eu preciso e quero me vestir primeiramente para agradar a Deus. Então eu comecei a procurar, né, coisas na palavra, e claro, minha mãe também me orientando, recebendo orientações na igreja de como é que eu precisava me vestir. E aí, hoje, né, as meninas, né, devem escutar muito a frase, né, meu corpo, minhas regras. Então, será mesmo que é meu corpo, minhas regras? Como é que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, como é que você deve usar o seu corpo nesse aspecto, né? A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, tá aqui a resposta, né? Eu não sou de mim mesma, você não é de você mesma. O seu corpo, você não pode usar de qualquer maneira. E se eu preciso vestir o meu corpo, que é santuário do Espírito Santo, eu também não vou vestir de qualquer maneira. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, primeira parte diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Olha só, modéstia, decência e discrição. E a gente sabe que às vezes as pessoas criam algumas polêmicas nesse sentido, mas é simples, né? O que é se vestir com modéstia? É eu entender que eu não preciso ter a intenção de chamar a atenção para si na maneira que eu estou me vestindo. Eu não preciso ostentar através da forma que eu me visto, né? Eu posso me vestir com simplicidade, eu posso me vestir com modéstia. Além disso, como é a decência? A decência é eu entender que eu preciso me vestir com pudor e eu preciso esconder a minha nudez. Lá no Éden, né? Qual a primeira coisa que foi providenciada para Adão e Eva após o pecado deles? Eles precisaram cobrir a nudez deles, né? Então, as vestes, elas precisam ser decentes, porque elas têm esse papel de também cobrir a nossa nudez. E elas precisam ser com pudor. E com discrição, né? Que é o quê? Que é eu me vestir de forma apropriada, de forma a respeitar o ambiente onde eu estou, né? Para onde eu vou. É claro que a gente precisa se adequar em cada ambiente, né? Eu não vou para a praia vestida como eu me visto na igreja. Porém, a modéstia, a discrição e a decência, ela tem que estar em todos os lugares, né? O tipo de roupa é diferente, mas esses princípios do como eu me vestir, eles podem expressar pureza ou não. Então, Deus se importa com a forma como eu estou me vestindo. E aí, o modelo de se vestir, né, que eu digo do guarda-roupa de Deus, né, daquilo que ele deixou como referência pra gente, não vai combinar, por exemplo, com o quê? Com a mulher usar roupas provocantes, com a mulher usar roupas sensuais, roupas que mostram decote, roupas que mostram a nudez e roupas que estão chamando a atenção demais para ela. Aquela coisa que a gente pode dizer assim, cheguei no ambiente, todo mundo olha e para porque aquela pessoa está chamando a atenção demasiada para ela, para a maneira como ela está se vestindo, isso, né? Então, faça essa pergunta, né? Eu costumo dizer quando alguém vem me perguntar, né? Como é que eu posso saber, né, se a forma que eu estou me vestindo é pura, está agradando a Deus ou não? Eu digo que o Espírito Santo habita em nós. Então, eu faço a pergunta, Senhor, essa forma que eu vou me vestir, se olhe no espelho e faça essa pergunta. Senhor, eu posso sair dessa maneira? Se eu acabei de dizer que o meu corpo não pertence a mim mesma, mas ele é santuário de Deus, então eu vou perguntar para o Senhor. Se eu ainda tenho dúvida, vão existir pessoas do seu lado, na sua casa, que podem te ajudar. No meu caso, eu faço essa pergunta sempre para o Ilquias. Amor, como é que está essa roupa? Tá legal para sair dessa forma? Como vocês são solteiras, você pergunta para alguém da sua família. Sua mãe, seu pai. Enfim, sempre vai ter alguém na sua casa que pode também te ajudar nessa escolha. Então, essa roupa, ela honra a Deus. Essa roupa, ela vai despertar algum desejo impuro em algum homem que olhar para mim? Então, são perguntas que a mulher pode fazer para ela e precisa fazer para o Senhor. Então, o Senhor é o maior interessado em responder, né? Em dizer para a gente, não, é aquela coisa que vem à nossa consciência. Não, acho que essa roupa não tá legal, né?
E você conhecendo o que a gente acabou de falar, desses princípios, da maneira que eu preciso me vestir, então com certeza você vai saber escolher e saber discernir se aquela roupa está demonstrando pureza ou não. E aí a gente pode pensar assim, que o inimigo ele sempre vai querer que você faça também da sua roupa uma forma de usar o seu corpo da maneira que você acha ser a melhor maneira possível. Mas Deus ele vai desejar sempre vestir a gente com beleza, com honra, com dignidade, né? Com esse pudor, com essa modéstia, né? Com a pureza. Então, esses são 3 pontos que a gente precisa estar lembrando, né? Como a gente começou falando, que a pureza ela é bem mais ampla. Então, ela diz respeito a todo o meu ser, o que eu penso, o que eu falo, como eu me visto. Então, são algumas coisas que eu acho que são importantes a gente estar lembrando. E eu acho também bom ressaltar, Daniela, que esses princípios, eles não devem ficar apenas na igreja, né? Porque tem muitas meninas que só querem perguntar, será que eu estou bem vestida para a igreja? Mas tem certos lugares que são bons assim, da gente especificar, que são pouco comentados, que, por exemplo, a academia e a praia. Eu já cheguei e perguntei para uma moça assim, por que você usa biquíni? Assim? Ela, não, mas é porque é a roupa normal que todo mundo usa na praia. Eu perguntei, você usaria peças íntimas na praia, na igreja? Ela disse, não, mas é a mesma coisa, só você trocar o tecido de um biquíni para uma peça íntima. E é muito bom a gente começar a refletir nisso e parar de ter uma mente mundana. Vou me vestir porque na praia todo mundo usa biquíni, todo mundo usa uma roupa que mostra os seus seios, que mostra o seu corpo inteiro, ou na academia. Não, mas é porque eu suo muito, é difícil usar uma roupa larga na academia, eu preciso usar algo mais colado. Mas é uma roupa que contorna o seu corpo inteiro. Será que o Senhor quer ser agradado apenas na casa dele ou em outros lugares, né? São princípios que a gente precisa estar vivendo toda a nossa vida, né? Porque a gente ama o Senhor e o Senhor deseja santidade em nós, não apenas quando a gente está aqui adorando, mas a cada segundo da nossa vida, né? Sim. Muitas perguntinhas nesse podcast. Olha só, se você não tinha nada para ocupar sua mente, agora você tem muitas e muitas perguntas. Mas a irmã Daniela tocou no ponto que é muito legal, né? A questão dos relacionamentos, né? E afinal de contas, será que como é que a mulher sábia, né, que busca a pureza, ela deve se portar, meninas? Como que vocês acreditam assim em relação ao comportamento feminino quanto a amizades, principalmente com o sexo oposto e num relacionamento, né, que ainda não terminou, né, não gerou um casamento ainda, ou seja, um namoro, né? Como que deve ser o comportamento feminino, né, a partir desses 2 pontos? Aproveitar para complementar a pergunta também, porque a gente fala de relacionamento, às vezes a gente fala aquela velha piada, né? Não, eu estou num relacionamento, mas ela não sabe, mas ele não sabe. Tipo assim, eu acho que entra muito bem na pergunta toda, porque a questão toda nessa história, tanto no relacionamento quanto nesse pseudo-relacionamento aí que a pessoa não sabe, é o seu coração, né? A questão da defraudação emocional que se fala bastante, graças a Deus, nesses últimos tempos, mas é sobre a nossa postura, né? A postura dos rapazes, das moças, no caso que a gente está perguntando aqui. Enfim, complementando a pergunta do Luiz, né? Qual deve ser esse comportamento, né? Seja em um relacionamento propriamente dito, ou num algum outro caso desse que eu citei. É bacana isso que vocês comentaram, porque realmente a gente sabe que a gente não se relaciona só com pessoas amigas, né? Só com mulheres, né? A gente se relaciona também com homens. E lembrando que, primeira coisa, a gente precisa se relacionar com pessoas do sexo oposto com equilíbrio. Porque tem pessoas que acham que assim, não, eu não vou me relacionar com ninguém do sexo oposto para evitar que eu peque, ou é para evitar que o rapaz pense alguma coisa, que eu já estou interessada nele. Enfim, uma série de questões que podem vir a partir daí, né? E aí é o extremo, se afastar de qualquer relacionamento com o sexo oposto.
E outras têm a atitude de vou me relacionar só com rapazes e ficam um relacionamento de amizade íntimo demais, como até se já fossem namorados, né? E até se isolam de relacionamentos com outras mulheres. Então, primeira coisa, equilíbrio. Nem eu vou achar que eu não posso me relacionar, que você não pode se relacionar com pessoas do sexo oposto, nem também ter um relacionamento tão próximo. Segunda coisa, com respeito. Tanto esse respeito da parte do homem para com a mulher, como também da mulher para com o homem, né? E estar atenta para quais assuntos você vai conversar, né? Então, tem coisas que eu converso com uma amiga íntima, outras coisas eu vou conversar mais íntimas ainda com meu esposo apenas. Então, cada um sabe, né? E precisa, se não sabe, pelo menos estar atento que nem tudo você vai poder falar com alguém do sexo oposto. Então, estar atento sobre que assuntos conversar, né? Então, se você quer falar sobre esse assunto da pureza sexual, né, assuntos tão íntimos, é melhor que você fale com uma outra mulher. Você vai se sentir mais à vontade, você vai ter uma maior liberdade. Enfim, e outro aspecto é você ter esse cuidado para não defraudar o outro. E a Bíblia fala sobre a defraudação sexual, né, que é o ato de eu despertar o desejo sexual numa pessoa do sexo oposto sem que se possa satisfazer esse desejo. Então, se você é solteira, você não vai poder desfrutar ainda do ato sexual. Então, você não pode defraudar o outro sexualmente de alguma maneira nesse relacionamento com esse outro, com esse rapaz, né? Despertando ele em relação ao desejo sexual frente a você, né? A Bíblia diz assim, que isso é pecado. Lá em 1 Tessalonicenses 4:6, né? Paulo estava exortando e explicando que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? E como é que a gente deveria honrar a Deus com o nosso corpo. E aí ele fala assim, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Então, a palavra diz, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Eu não posso, quer seja com a maneira que eu estou me vestindo, quer seja com um olhar, né, despertar o outro com algum interesse, né, ou uma postura sensual, né, quando você não vai poder oferecer, né, uma intimidade àquela pessoa, né? Você está defraudando, isso é pecado, né? O Willy falou da defraudação emocional, né? Porque alguém pode pensar, não, isso não acontece comigo, né? Mas o que é defraudar emocionalmente? É alimentar outra pessoa com expectativas de que você também não vai poder cumprir, né? Então, você desperta o amor numa outra pessoa por você, quando na verdade você não quer ter nada de sério com aquela pessoa, né? Então, existem pessoas que defraudam emocionalmente como? Num relacionamento de amizade, elas começam a demonstrar de alguma forma que estão interessadas, né? A menina começa a demonstrar que está interessada no rapaz, ele vai percebendo isso, mas na verdade é só uma demonstração, isso até já nem condiz com alguém que é cristã, né? Ela está só estimulando ele, despertando nele algum interesse por ela, para olhar mais para ela, né? Mas ela não quer ter nenhum envolvimento com ele, ela não quer namorar ele. E eu estou defraudando emocionalmente essa outra pessoa. Quando essa outra pessoa, por exemplo, chega para, olha, eu estou observando você e desejo lhe conhecer melhor, de repente pensar em começarmos um namoro, aí essa menina cai fora. E isso é defraudar emocionalmente. Então, a gente precisa estar atento a esses pontos, né? Se relacionar com o sexo oposto com respeito, com equilíbrio, estar atento quais assuntos eu devo conversar e não defraudar o outro nesses aspectos. E, Montani, eu vejo que entra muito essa questão de
melhores amigos, homens e mulheres. É algo que se tornou muito comum na nossa geração. Mas se a gente for ver o conceito, o que é um melhor amigo? É uma pessoa muito próxima a você, você compartilha a sua intimidade. Então, a partir do momento, mesmo que a moça não venha gostar do rapaz, mas ela começa a criar aquela atmosfera de melhor amigo, eu percebo que geralmente os rapazes acabam se apaixonando primeiro, mas ela não quer saber dele, não quer namorá-lo, mas ela tipo, só o meu amigo. E isso cria algo horrível, um relacionamento horrível. Por isso que eu entendo assim, essa questão que você falou no começo, Mandani, de ter mais amigas para contar coisas mais íntimas e, se for um homem, no caso, seu esposo, para que não venha criar essa dependência. Você é amiga de uma pessoa e ela começa a nutrir sentimentos por você e você não vai poder correspondê-lo. E entra também outra questão, a dos olhares, né? Porque você não está insinuando com o seu corpo ou com alguma palavra, mas a gente sabe que um olhar tem muito poder. E até dentro assim, da igreja, tem pessoas que elas gostam de olhar para as outras assim, e a gente percebe que é uma maneira diferente e isso começa a despertar sentimentos em outras pessoas, que também é uma forma de defraudação emocional, né? Porque você está fazendo aquilo ali, mas por ego mesmo. Você quer que alguém goste de você, você começa a dar uns olhares diferentes para ela e ela começa a ser despertada porque não tem esse entendimento de que você apenas quer alimentar o seu ego, né? Então é algo muito sério. Essa questão do alimentar o ego, na verdade, me comunica muito sobre uma falta de entendimento sobre quem essa pessoa é em Cristo, né? E sobre quão profundo é o relacionamento que Cristo propõe para quem ele resgata e convida a si. Porque uma pessoa que realmente entende que ela tem um relacionamento tão profundo como é o relacionamento de alguém salvo com o seu Senhor, com o seu Salvador, ela não tem a necessidade de insinuar ou de ser afirmado por alguma outra pessoa, né? Porque isso é importante você falar, porque às vezes até nem é consciente para essa pessoa, né? E a gente está aqui nesse bate-papo, acho que até para esclarecer e se você luta contra essa questão, está nesse momento defraudando alguém emocionalmente, você precisa entender que às vezes alguém acha que precisa ser afirmado na sua identidade, a menina tem a necessidade de fazer esse tipo de olhar, ter esse tipo de comportamento, porque ela quer receber de volta você é tão linda, né? Poxa, você me chama muita atenção. Então ela quer perceber que o outro está admirando ela, né? Ou ouvir da parte de outras pessoas, né? Até mesmo das amigas, que olha, fulano está comentando sobre você, né? Porque ela está pescando, como a gente diz, pescando elogios, né? Ela tem a necessidade de que alguém afirme a identidade dela e ela nem está sabendo que ela está pecando. Então, acho que é importante mesmo a gente esclarecer, né? Porque a gente pode mudar de rota, né? A gente pode refletir e pode reconsiderar os nossos caminhos, né? E ter esse cuidado, né? A gente está nessa conversa aqui, não também para impor uma carga, né? Colocando assim tudo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas entender que por trás de tudo isso que a gente está colocando para você, tenha cuidado, observe esses pontos. Se você está próxima de Deus, se você está vivendo e querendo viver a palavra no mais profundo do seu ser, você vai deixar de ter essas atitudes, né? Elas vão ser naturais, você vai amar tanto a Jesus que qualquer tipo de comportamento impuro, qualquer tipo de conversa impura, qualquer forma, atitude sua que você esteja tomando hoje impura, isso não vai ter maior força do que aquilo que a gente está aqui falando, que a palavra tem nos orientado. Acho que a palavra a gente não pode olhar para a palavra assim como algo restritivo, mas quando a gente tiver esse tipo de pensamento, né, devo ou não fazer, algo que tem me ajudado bastante será que eu estou ferindo algum princípio bíblico fazendo o que eu estou fazendo, pensando o que eu estou pensando, agindo como eu estou agindo? E a gente eu começo a pensar e falar, rapaz, é melhor não me importar assim, é melhor não me vestir, é melhor não fazer, é melhor não conversar. Porque acho que assim a gente começa a ver com olhos diferentes. Às vezes a gente olha muito para a Bíblia assim, a Bíblia fala que não pode. Mas por que não pode? De onde você tirou isso? Aí a pessoa fica,
Eu não sei. E a gente esquece que tem princípios que nos guiam, que nos norteiam, e esses princípios estão contidos na palavra, né? Sim. E é muito mais fácil quando a gente entende o princípio e a gente fala, olha, o princípio é esse aqui. Então, porque eu amo ao Senhor, e volta para aquela história lá do amor, né? Eu amo ao Senhor, eu sigo esse princípio, eu não vou fazer, ou eu vou fazer. Isso. E se eu entendo os princípios, que são os princípios da palavra, aquilo que a gente falou no começo, que é o nosso padrão de pureza, e se hoje, assim, você está nos escutando e dizendo, não, para mim está tudo tranquilo, esse assunto aí, não está acontecendo nada disso comigo, não caí em nenhuma situação dessa, ou não sou tentada em nenhuma dessas áreas, mas se por acaso lá na frente acontecer com você alguma situação em que você vai ser tentada nessa área, por você ter o princípio, por você conhecer qual a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter mais forças para resistir e dizer não e agradar a Deus, né? A Bíblia mesmo diz que a gente erra por não conhecer, por falta de conhecimento. Então, se eu não conheço, eu estou muito mais suscetível a errar nesse aspecto da pureza. Então, por isso que eu tenho que ter realmente a compreensão de que princípios da palavra precisam guiar a minha vida, porque a gente está aqui, né? E realmente a gente sabe que na teoria é tudo muito simples a gente conversar sobre a pureza, mas vai você lá, a você que está nos escutando, ou vocês, homens, né? Vocês têm desafios enormes, porque aqui você escuta isso, mas você é bombardeado em todos os momentos, até mesmo sem você procurar, né? Você não está nem procurando ver nada que seja impuro, mas chega lá no teu celular uma propaganda que é ilícita. Chega lá, você está aqui trabalhando e lá no teu trabalho, como é que chama aqueles prompt? Como é? Pop-ups, pronto, né? Chega lá aqueles pop-ups, né? Então, é de algo, acesse aqui, clique aqui, coisas que você nunca buscou, você não foi atrás disso, mas aquilo ali tá te tentando. Se o princípio da palavra tá ali, né, guardado no seu coração, você quer mesmo guardar essa palavra, tudo que a gente está vendo que é projeto de Deus e vontade de Deus nessa área para a nossa vida, então eu vou conseguir dizer não mais tranquilamente. Eu li um livro chamado Pureza é Poder, da Lisa Bevere. Sim. Muito interessante, e tem um dos trechos que ela fala que estava conversando com algumas jovens, né, e ela pediu para mandarem perguntas para ela. E ela nem imaginava as perguntas que iam sair. Uma das perguntas, uma menina, né, perguntou assim: como saber quão longe é longe demais? E aí ela respondeu assim: você pode ir tão longe com seu namorado quanto se sentiria confortável em fazer na presença de seus pais. Então você vai entender o quão longe você pode ir. Se o quão longe que você está pensando você pode fazer na frente dos seus pais, permaneça. Mas se isso aí que você está fazendo, você precisa fazer escondido deles, então você já vai saber que isso aí não é o tão longe que você pode ir, né? Então, achei bem interessante, né? E pensando biblicamente, né? A Bíblia diz que a gente precisa saber controlar o nosso próprio corpo de maneira santa e honrosa, lá em 1 Tessalonicenses 4:4, né? Então, eu preciso ter esses cuidados, né? A gente falou nesse relacionamento com o sexo oposto, pensando em amizades, né? Mas se você já está namorando, então você precisa estar atento a isso, né? E a Camila até me perguntava antes da nossa conversa, né, alguma questão pessoal que eu e o Kias passamos nesses aspectos, né? E aí eu posso dizer assim que nós, como vocês, passamos por tentações semelhantes, mas a gente tinha feito um compromisso com Deus de nos guardarmos em pureza até o casamento. Então a gente sabia que precisava estar atenta a esses limites, né? Quando a gente estava sozinho na casa dos meus pais, namorando, eu sabia que eu precisava estar atenta. Alguém precisava estar perto, né? A gente precisava saber o que a gente ia conversar. E quando a gente se aproximava do casamento,
que é um período onde a gente já tinha a confirmação dos nossos pais, a bênção deles para nos casarmos, já tínhamos a bênção do Senhor, né? Então a gente sabia, pronto, seremos um para o outro enquanto vivermos, né? Mas a gente estava num período de maior vulnerabilidade, porque nós já estávamos noivos, estávamos preparando o nosso apartamento, organizando tudo, então estávamos precisando fazer com maior frequência coisas juntos e sozinhos, né? Então a gente disse, agora é que a gente precisa estar mais vigilante. Então a gente tomou algumas posturas, por exemplo. Em alguns momentos a gente namorava lá na praça ali do Lago Jacareí. A gente ia para lá e começou a ler livros devocionais para casais lá. Então a gente investiu o nosso tempo de conversa pensando nesse casamento que estava se aproximando e com coisas saudáveis, né? A gente sabia que ali, como em todo o nosso tempo de namoro, a gente precisava aproveitar da maneira melhor possível e a gente não precisava ceder a nenhuma tentação da nossa carne, para não corrermos o risco de pecarmos na véspera do nosso casamento em algo que conseguimos, com a ajuda do Senhor, nos guardar até ali. Então, você precisa estar atento, né, a esses pontos, né? A gente estava buscando, Senhor, eu quero até o último momento ali, chegando no altar para nos casarmos, queremos guardar, né, o nosso compromisso com o Senhor. E a gente conseguiu. Então, se a gente conseguiu, vocês também vão conseguir. É isso aí, pessoal. Eu acho que é imprescindível mesmo, depois da gente conversar tanto assim, deixar talvez até de forma, até tentar resumir o que a gente falou de forma prática, né? Algumas dicas, alguma forma realmente prática de purificar o seu caminho, né? De estar na presença do Senhor com um coração puro, né? O Senhor diz, mas sede santos como eu sou santo. E para ser santo, o que a gente precisa fazer? Para estar em pureza, o que a gente precisa fazer? Eu queria deixar essa oportunidade, como a gente diz na Assembleia, para a irmã Daniela dar algumas dicas, alguns conselhos. Além do que nós já conversamos aqui, né, de estarmos atentos ao que a palavra nos orienta, eu quero falar para aqueles que estão tendo lutas, dificuldades para vencer comportamentos impuros, e para aqueles que nesse momento estão pecando, né, quer seja com impurezas na mente, quer seja com impurezas na área da sexualidade, questões que você tem colocado diante dos seus olhos. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse, são coisas que nós sabemos, mas precisamos ser relembrados. Ore, confesse o seu pecado. Deus já sabe, Ele te vê em todos os momentos, mas é importante que você diga, nomeie, Senhor, eu estou tendo lutas e te peço perdão e confesso diante de Ti que eu estou pecando dessa e dessa maneira. Então, confesse isso para o Senhor. Reconheça que você precisa dele para você obter vitória. Reconheça que você tem tentado, mas tem tentado com as suas forças. E peça a Ele para te fortalecer, para que você tenha vitória nessa área que você tem lutado. Então, primeira coisa, ore e confesse e reconheça que você precisa do Senhor. Faça como o salmista Davi nesse momento, né? Ore ao Senhor e diga para Ele, Senhor, cria em mim um coração puro. Que oração linda ele fez, né? E ele pediu a Deus, cria em mim. E Deus pode criar esse coração puro. E tudo aquilo que está manchado, que está aí na sua mente, né? E que você não tem se livrado disso, isso te perturba, isso te inquieta, isso te faz chorar, isso te entristece, isso faz você esconder de outras pessoas ou até mesmo calar há muitos anos essa luta. Diga isso para o Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro. Terceira coisa, peça ajuda a outra mulher idônea. Peça ajuda a uma mulher que ama a Jesus para que ela seja instrumento de Deus,
de cura na sua vida. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, para que sejam curados. Então, Deus deixou pessoas para estarem do nosso lado, para nos ajudarem em situações que a gente precisa do outro para obter vitória. Quando eu presto contas, quando eu tenho alguém de confiança, alguém que ama ao Senhor, um conselheiro, uma conselheira, um líder, né? E vocês têm isso à disposição de vocês, e você fala, você compartilha, você está diminuindo o poder desse pecado e dessa luta que você não consegue vencer sobre você. Porque alguém mais está sabendo e alguém mais vai estar junto com você, orando por você, te aconselhando, te orientando e ouvindo você. Então, Deus chama pessoas porque a gente também vence com pessoas, né? Então, não deixe de pedir ajuda. Eu costumo dizer que a gente, quando a gente cala, a gente faz com que as nossas lutas sejam até muitas vezes maiores do que elas são. E elas vão nos aprisionando. Quando a gente fala, quando a gente confessa para o outro, a gente tem a oportunidade de tirar uma carga, de muitas vezes até ouvir: olha, eu já venci nessa área que você está lutando e eu vou poder te ajudar. Então, busque essa ajuda. O inimigo, ele quer deixar você escondendo esse pecado. Ele quer deixar você calando esse pecado ou não confessando essa luta que você está tendo. Mas a partir do momento que você orar, dizer: Senhor, coloca alguém para estar do meu lado, eu preciso de ajuda, Deus vai colocar alguém para lhe ajudar. Então, ore, confesse o seu pecado, reconheça diante de Deus que você precisa dele. Ore pedindo a ele para criar um coração puro e peça ajuda. Eu acho que são dicas que vão ser importantes nessa caminhada de vocês. Amém, amém. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Papo Livre, episódio número 20. E eu queria, antes de encerrarmos definitivamente, deixar as nossas convidadas de hoje darem alguma palavra final e despedindo a gente aqui desse episódio. Sobre tudo que a gente falou, algo que vem muito no coração em relação à pureza foi que um dia o Senhor falou muito forte no coração, e nessas últimas semanas o Senhor veio batendo na tecla assim, muito forte sobre pureza, e principalmente nas pregações do pastor Euquias, ele falou muito sobre pureza, de Maria. Então foi uma confirmação que o Senhor estava falando para mim. E teve um dia específico que foi muito forte, que o Senhor falou para mim. E ele me lembrou de Provérbios 30, versículo 5, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então, nesse dia, o Senhor me mostrou que realmente nós passamos por tentações, é algo inevitável, porque nosso espírito vai militar contra a nossa carne. Mas eu entendi que esse amor que nos faz querer ser puro, ele também nos direciona à palavra de Deus, porque vai dizer, toda a palavra de Deus é pura. Então, se nós queremos ser puros, nós temos que estar num lugar puro. Porque se a gente quer se purificar, mas fica num lugar sujo, nós voltamos a ficar sujos novamente. Então, tem que haver essa purificação, mas devemos estar num lugar puro. E eu creio que o lugar que nós devemos recorrer é na presença do Senhor, é buscar a palavra do Senhor. Porque nele há poder para nos limpar. As nossas atitudes não conseguem limpar, nós não conseguimos vencer os nossos vícios com a nossa própria força. Mas o Senhor que nos liberta dos nossos vícios, nos liberta dos nossos entendimentos errados, ele tem poder. Então, resumindo assim, que eu entendo sobre a pureza, a palavra do Senhor, literalmente, uma leitura assim apaixonada do que o Senhor quer dizer para mim e que forma eu posso me purificar, Senhor, para te agradar. Eu creio que realmente essa é a solução, assim, de uma vida de santificação e de pureza, buscar na palavra do Senhor e em oração. Quero agradecer o convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, como eu disse.
É o primeiro podcast, né? Diferente para mim, gente, isso. Mas muito bom que Deus continue usando a vida de vocês com essas iniciativas, né? Que vocês sejam voz de Deus para a geração de vocês. E que você que está nos escutando, né? Se você está vivendo em pureza, permaneça em pureza, né? Aquele que é puro, purifique-se ainda mais. E se você tem lutado, né? Tome esses caminhos que nós acabamos de falar. E se por acaso algo ainda prende você, alguma condenação na sua mente, alguma culpa de algo que foi impuro, algum comportamento impuro lá do passado, lembre-se que não há mais condenação sobre a sua vida, né? A rota agora é outra, o caminho agora é outro, então prossiga, né? Deus quer agora um novo tempo para você. E lembrar, por último, que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus te chamou para a santidade, Ele vai te ajudar, né, a viver essa vida de pureza, essa vida em santidade. Que Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. É isso mesmo, pessoal. Nós ficamos por aqui e nos vemos, aliás, nos ouvimos no próximo episódio. Até que o Senhor venha. Maranata.